Morbius é um filme que parece que vai se passar em todos os universos ao mesmo tempo. Nessa análise de trailer aqui eu vou tentar entender em qual universo esse filme se passa, vou tentar entender o que tá acontecendo e também vou falar um pouco sobre Venom, né? O filme Venom em Tempo de Carnificina. Então cuidado com spoilers de Venom, se você não assistiu o filme ainda, vai assistir depois você vê esse vídeo, mas eu vou tentar ligar a história dos dois filmes e ver se tem alguma relação também com o filme do Homem-Aranha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e chega legal! Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga, o seu detetive particular de trailer, e agora tá na hora da gente fazer uma análise do novo trailer de Morbius, o filme do vilão do Homem-Aranha, né, o vampiro, que a Sony vai soltar em janeiro do ano que vem. Então, sem mais delongas, vou pedir pro seu Percival jogar um primeiro trecho do trailer aí pra gente analisar as imagens. You need a doctor? I am a doctor. Bom, o trailer começa com um pequeno teaser antes do trailer, né, com algumas pequenas cenas rápidas, como todos os trailers da Sony têm feito. Primeiro a gente vê um zoom da cara do Morbius com uma iluminação fraca, exatamente para dar um suspense do visual que veremos mais pra frente. Depois ele aparece voando no metrô com uma roupa laranja, que indica que ele vai ser preso em algum momento. Provavelmente aí é o momento que ele conhece o Abutre, vilão do Homem-Aranha do Tom Holland, que apareceu no trailer anterior e aparece nesse trailer também. E essa cena vai se passar provavelmente depois que ele foge da prisão em algum momento. Mais um zoom no rosto dele, dessa vez mostrando um pouco melhor o visual ameaçador do Morbius no filme. Aí a gente vê ainda nessa pequena montagem uma cena em que o Morbius desvia de uma bala para atacar um homem que está armado. É legal reparar que a luz emitida da arma ilumina uma parte do Morbius, causando um efeito visual interessante. Fica parecendo fogo saindo ou algo do tipo. E a montagem inicial termina com mais um close no rosto dele e um som de grito que lembra o barulho que os morcegos fazem. Aí o trailer abre com uma imagem de um helicóptero carregando algo. Depois a gente vê o Morbius e uma equipe desembarcando do helicóptero em uma caverna e os homens carregam umas caixas que provavelmente contêm os aparelhos necessários para o tratamento alternativo que o Morbius estava procurando aí e que acaba dando esses poderes para ele. I should have died years ago. People all over the world have my disease. To find a cure, We have to push the boundaries, take the risks. Aí nesse trecho a gente vê um Morbius bem jovem já sofrendo com a doença degenerativa, enquanto ouvimos ele falar que devia ter morrido anos atrás. E é legal a gente comentar que essa é uma doença que ele tem no sangue, né? E que causa aí fraqueza, né? Que ele não consegue se mover direito, que prejudica a mobilidade dele. Depois nós vemos o Morbius sendo examinado pela Martine Bancroft, que é um interesse amoroso dele no filme e nos quadrinhos. Nos quadrinhos ela era namorada e secretária do Dr. Michael Morbius e chegou a acompanhá-lo na cerimônia em que o Morbius recebeu um prêmio Nobel. Nos quadrinhos também, ela acaba se tornando uma vampira assim como o Morbius. Quando ela descobre que ele se tornou um vampiro, ela tenta de todas as formas se tornar vampira também. Ela faz isso para poder passar a eternidade com seu amado. Também é legal comentar que atualmente nos quadrinhos, a Martine Bancroft, ela está morta e ela foi assassinada pelo próprio Morbius. Ele enfiou uma estaca de madeira no peito dela para salvar o Homem-Aranha, impedindo que a Martine transformasse o amigão da vizinhança em vampiro também. Então é legal comentar isso para ilustrar que o Morbius também tem um lado anti-herói, né? E inclusive no desenho do Homem-Aranha da década de 90, ele chegou a formar um grupo junto com o Blade e a Gata Negra exatamente para caçar vampiros. Aí voltando ao trailer, a gente vê o Morbius ainda doente e cheio de aparelhinhos que parecem estar monitorando as condições de saúde dele. Depois a gente vê ele cuidando de uma criança. A montagem do trailer leva a gente a entender que essa criança tem a mesma doença que ele. Na sequência, a gente vê a Martine olhando para ele com cara de admiração, exatamente por ele estar cuidando aí dessa criança, tratando dela. Depois a gente vê o
uma imagem rápida do Morbius em uma espécie de cerimônia que parece ser um prêmio que ele estaria ganhando. Pode ser aí que ele ganha o prêmio Nobel, como ele ganha também nos quadrinhos, eventualmente. Aí a gente volta para aquela caverna que a gente viu no começo do trailer e a gente vê o Morbius cortando a palma da própria mão para fazer esse tratamento experimental e dizendo que para encontrar a cura para essa doença é preciso arriscar. You're gonna run. Do it now. Aí nesse trecho a gente vê o Morbius falando para as pessoas que estavam com ele ali no momento do tratamento alternativo que se for para correr, é para correr já. Todos os morcegos da caverna acordam e avançam. A gente vê os homens que estavam com o Morbius correndo e procurando abrigo no helicóptero, mas o Morbius fica no mesmo lugar, focado no tratamento alternativo. Como a doença que ele tem é uma doença no sangue, ele acredita que a solução para o problema dele esteja nos morcegos. You've been missing for 2 months. Then you were found on a container ship that washed up off of Long Island. Faces look ugly when you're alone. Aí a gente ouve o personagem do Tyrese Gibson, chamado de Simon Stroud, falando que o Morbius ficou sumido por 2 meses e depois foi encontrado em um navio cargueiro. Enquanto ele fala isso, a gente vê o navio e algumas pessoas armadas andando pelo interior do navio, numa vibe total de suspense e terror. Os homens armados ouvem uns barulhos e tentam encontrar o que estaria no navio, quando 2 gotas de sangue caem na mão de um deles. What did you do to yourself, Doctor? I wish I knew. I went from dying to being more alive than ever. Aí a cena do trecho anterior continua com vibes de filme de terror. Um dos homens armados é puxado pra cima, o outro é puxado pelas pernas, enquanto os outros homens tentam atirar na ameaça, mas não conseguem ver o Morbius. Depois nós vemos o Morbius conversando com o Simon Stroud, que pergunta pra ele o que ele tinha feito com ele mesmo. E é interessante que o Morbius ainda não sabe a resposta dessa pergunta. Aí nós temos uma primeira visão aérea de Nova York também, e ali nós temos o prédio da Horizon Labs, que é uma empresa fictícia dos quadrinhos da Marvel, que já teve inclusive o próprio Peter Parker como funcionário. Depois nós vemos novamente o Morbius passando por um tratamento com a Martine Bancroft, e no fim desse trecho, uma imagem que mostra a evolução física dele depois do tratamento alternativo que deu poderes a ele. Ele vai de um cara raquítico para um cara bem forte. It worked. Not exactly. I have increased strength and speed. And some form of bat radar. What else can I do? Nessa cena a gente vê uma imagem do sonar do Morbius e como ele é capaz de usar o mesmo método dos morcegos para ler o ambiente em volta dele. Depois o Morbius aparece estudando a própria condição, já depois aí do tratamento que deu poderes a ele. E na lousa a gente vê uma sequência de letras TTT, ATG, AG, que deve ser a sequência e caracterização molecular do DNA alterado dele. As sequências e caracterizações moleculares do DNA normalmente são representadas por uma sequência de letras, e as letras utilizadas para isso são A, C, G e T. Cada uma dessas letras representa uma das 4 bases de uma molécula de DNA. Embaixo dessa sequência de letras, a gente tem uma frase que diz poly-T, motif, que sugere que o Morbius teve um aumento considerável na quantidade de timina, que é a substância representada pelo T ali na caracterização do DNA. Do outro lado da lousa a gente tem um gráfico com algumas barras ultrapassando 100%. Isso deve ser uma análise das habilidades dele em comparação com humanos comuns, com a força e a agilidade, por exemplo, ultrapassando os limites de humanos sem poderes. Aí a gente vê na sequência da montagem que ele testa a própria força, velocidade e sonar. A gente vê que o sonar dele tem um alcance enorme e um visual muito interessante. Mas o que é mais curioso nessa cena é tentar imaginar por que Mephistos o Morbius tem um sarcófago no próprio escritório. E aí no fim desse trecho o Morbius se pergunta o que mais ele pode fazer, o que mostra que ele realmente estava testando os poderes dele e tentando aprender a usá-los. There are limits. There has
trust me. There's something inside of me that wants to hunt and consume blood. Aí nesse trecho a gente vê o Morbius ainda com roupas de prisioneiro, aprendendo a voar. É curioso que ele aprende a voar nos metrôs de Nova York, um espaço subterrâneo que é o oposto do que seria apropriado para isso. Normalmente quando a gente vê um herói aprender a voar, ele tá num espaço bem aberto, né, tentando voar pelo céu. Isso mostra que o Morbius se sente mais confortável no escuro em ambientes que lembram cavernas, assim como os morcegos. Aí a gente vê mais uma imagem aérea aí de Nova York, com o prédio da Oscorp aparecendo ali do lado esquerdo. Isso é interessante porque até o momento, no universo principal cinematográfico da Marvel, o universo do Homem-Aranha do Tom Holland, até o momento não existe um prédio da Oscorp, pelo menos a gente nunca viu um prédio da Oscorp. Então isso é uma pista de que o filme pode se passar em um universo que não seja o do Tom Holland, porque ao que tudo indica, o Duende Verde do próximo filme do Homem-Aranha vai ser importado de outro universo e não vai ser um Duende Verde que existe no universo que a gente conhece. E a gente ainda não sabe quem comprou a Torre dos Vingadores. Mas essa torre da Oscorp que aparece no trailer é em uma localização diferente da que era a antiga Torre Stark. Ela é um pouco mais ao norte e mais a oeste da ilha de Manhattan do que a localização do prédio da MetLife, que é o prédio na vida real que se tornou a Torre dos Vingadores nos filmes da Marvel. Eu inclusive tenho uma teoria que vocês podem conferir clicando aqui em cima do porquê que eu acho que a gente já viu quem comprou a Torre dos Vingadores no trailer do Homem-Aranha e que o comprador seria na verdade o Reed Richards e que aquela Torre dos Vingadores vai virar o edifício Baxter, o prédio do Quarteto Fantástico. E aí nesse trecho também a gente vê uma imagem do Morbius no que parece ser um banco de doação de sangue. Ele fala que tem algo dentro dele que só quer caçar e consumir sangue, e talvez ele esteja nesse banco de doação de sangue aí para tentar se alimentar sem ter que matar pessoas. E eu acredito que ele vai ser mais um anti-herói do que um vilão nesse filme, e eu já vou explicar o porquê. Michael. And you control it. I don't know. Half the city wants to kill you. Aí esse trecho começa com uma cena que parece que a Martine está sendo surpreendida e vendo pela primeira vez o Morbius transformado em um vampiro. O Morbius fala que ele não sabe se ele consegue controlar esses poderes e instintos que ele ganhou com o tratamento alternativo. Depois, alguns policiais chegam no metrô, o lugar que o Morbius estava tentando aprender a voar, que a gente viu há pouco aí no trailer, e se deparam com diversos policiais assassinados, muito provavelmente pelo próprio Morbius. Aí a gente tem uma cena do Morbius lendo o Clarim Diário, o famoso jornal do J. Jonah Jameson. É interessante a gente notar que o logo do jornal é o mesmo logo do universo do Venom, o que reforça a visão de que eles estão no mesmo universo. Mas esse logo também é o mesmo do universo do Tobey Maguire. Já no MCU, né, a gente viu que o J. Jonah Jameson ele tem um blog e o logo é diferente. Então isso está indicando que o filme do Morbius não se passa no MCU mesmo, se passa ou no universo do Venom ou do Tobey Maguire. A manchete principal do jornal diz que o Dr. Michael Morbius foi preso por assassinato. Assassinato ao estilo vampiro, para ser mais exato, mas a tradução se perde um pouco. Um detalhe interessante da gente reparar é que a manchete principal aí do jornal tá extremamente mal escrita e não dá para saber se ele matou alguém usando poderes de vampiro ou se ele matou um vampiro. Mas esse jornal aí tem mais alguns easter eggs pra gente analisar. Tem uma notícia ali sobre um rinoceronte que teria fugido do zoológico. A notícia, na verdade, diz que era um boato do zoológico e que enganou a todos. Isso deve ser uma referência ao Rhino, o vilão do Homem-Aranha, que apareceu no segundo espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield. E ao lado da notícia sobre o suposto rinoceronte, também tem uma notícia dizendo gato preto, amigo ou inimigo, que seria uma referência à Gata Negra, uma anti-heroína das histórias do Homem-Aranha que chega a ter um relacionamento com ele. E ela também, ocasionalmente, acaba sendo vilã das histórias do Homem-Aranha, né? Então esse amigo ou inimigo também é uma referência a esse jeito dela de às vezes ser vilã, às vezes anti-heroína. E a Gata Negra já apareceu aí, pelo menos o alter ego dela, a Felicia Hardy, já apareceu nos filmes do Andrew Garfield, interpretada pela Felicity Jones, e a atriz já expressou vontade de retornar ao papel. Também é legal lembrar que nas decorações de Halloween do trailer do Homem-Aranha nós vimos uns gatos pretos na parede. Então pode ser que a personagem esteja aí prestes a fazer uma aparição e a retornar às telonas. Vamos ficar de olho aí para uma aparição da Gata Negra num futuro próximo.
E aí também é legal comentar mais uma coisa, que apesar de eu não ter conseguido ler o nome todo de quem escreveu essa matéria principal do jornal, dá pra ver que o primeiro nome dessa pessoa que escreveu a matéria é Andrew, além do jornal fazer referência a 2 personagens que apareceram nos filmes do Andrew Garfield. Então a Sony tá fazendo de tudo pra despistar a gente sobre o que tá acontecendo, tá jogando referências de todos os universos pra gente realmente ficar meio confuso sobre onde que esse filme tá, em que universo que ele tá se passando. We haven't had anything this good since that thing in San Francisco. The other half wants to control you. Hey, Dr. Mike, you and I should stay in touch. I'd do anything to save a life. Depois nós vemos uma cena de crime e é curioso que parece que o Morbius queria ser encontrado. Ele deixa uma pista pra trás, um papel com anotações no formato de um morcego. Ou será que tinha alguém querendo incriminar ele por uma coisa que ele não fez? Já vamos falar sobre isso porque nesse mesmo trecho a gente vê uma primeira imagem aí do ator Matt Smith no papel do Loxias Crown, que também é um vampiro sedento por sangue nos quadrinhos chamado Hunger. No filme provavelmente ele vai ter sua história alterada, mas ainda assim deve se tornar um vampiro e rivalizar com o Morbius. Nos quadrinhos, ele é um ex-agente da Hydra que se beneficia dos experimentos do Morbius e acaba se tornando um vampiro também. Eu acredito que eles não vão adaptar esse passado dele como agente da Hydra, nem nada do tipo, mas ele provavelmente vai se tornar mesmo um vampiro e vai rivalizar aí com o Morbius no filme. Depois a gente vê o Morbius passando por um pôster do Homem-Aranha na parede, que já tinha aparecido no trailer anterior, e claramente é o Homem-Aranha com as roupas do Tobey Maguire e com a palavra murderer pintada por cima, que significa assassino. O Homem-Aranha que está sendo acusado de assassinato é o do Tom Holland, que a população acredita que tenha matado o Mistério. Caso vocês não tenham visto ainda, eu tenho um vídeo inclusive explicando por que o Mistério não morreu e deve ser o 6º vilão aí do Sexteto Sinistro, vocês podem conferir clicando aqui em cima. Mas voltando ao trailer, é curioso que o Homem-Aranha da foto seja o Tobey Maguire, quando quem está sendo acusado de assassinato é o Aranha do Tom Holland. Essa imagem me faz crer que o filme do Morbius vai seguir o mesmo caminho que o filme do Venom, ou seja, o filme começa em um universo e termina em outro. E isso pode ser inclusive mais uma pista da participação do Tobey Maguire no próximo filme do Homem-Aranha. O que acontece? O Morbius deve ter sido transportado para o universo do Tom Holland junto com o Venom e com outras várias pessoas, assim como os vilões também do próximo Homem-Aranha, como o Dr. Octopus e Duende Verde. E o Aranha do Tobey Maguire, ele é considerado um herói para a população daquele universo, enquanto atualmente o Homem-Aranha do Tom Holland é um criminoso, é um assassino, né? Pelo menos na visão pública aí da galera. Então o que acontece? Uma pessoa do universo do Tobey Maguire, uma pessoa qualquer, pode ter pendurado o pôster do herói daquele universo, e uma pessoa do universo do Tom Holland, que estão agora misturados, pode ter pintado a palavra assassino por cima em retaliação, porque também não saberia diferenciar um Homem-Aranha do outro. Até aquele momento todo mundo acha que só existe um Homem-Aranha. Essa é a única explicação que eu consigo entender, imaginar para esse pôster aí da parede, porque se não for assim não faz sentido mesmo a palavra assassino pintada por cima do Homem-Aranha do Tobey Maguire. E essa teoria ainda se complementa porque na cena seguinte do trailer a gente vê de novo, como a gente tinha visto no primeiro trailer, o Morbius conversando com o Abutre do Michael Keaton, que é um personagem do universo do Homem-Aranha do Tom Holland. Mas o que eu tô sentindo é que, diferentemente de Venom, essa mudança de universos deve acontecer no filme do Morbius, mas pro meio do filme e não na cena pós-créditos. Eu não consigo imaginar os caras colocando cena pós-créditos do Abutre conversando com o Morbius no trailer do filme. Então talvez essa mudança de universo aconteça mais cedo no filme do Morbius. E aí no fim desse trecho a gente vê mais uma cena do Morbius que ele parece estar se escondendo em um emaranhado de cristais vermelhos. É um visual que lembra um pouco Carnificina, embora quase com certeza não tenha relação nenhuma com o personagem. E o trecho fecha com o Morbius desviando de uma bala ao melhor estilo Matrix. I don't know what I'm capable of. You save lives, you don't take them. Are you here to heal the world?
Esse outro trecho aí começa com uma versão estendida de uma das primeiras cenas ali que aparecem naquele teaser pré-trailer, mostrando o Morbius desviando da bala e atacando homens armados. Depois nós vemos o Simon Stroud falando: "Você salva vidas, não tira elas". Deve ser uma frase que ele tá falando pro Morbius transformado em vampiro, tentando fazer ele recuperar a própria consciência. O Simon Stroud então deve estar tentando ajudar o Morbius nesse momento. Depois nós vemos uma cena que é a mais aterrorizante desse trailer, de uma menina correndo no que parece ser um hospital. Eles até mostram uma imagem invertida também para dar mais uma sensação de desconforto para a audiência. E enquanto o Morbius parece só lutar contra quem tá atacando ele, pelo menos até agora o que a gente viu nos trailers é ele lutando contra quem tá atirando nele. Ele não aparece caçando ninguém a troco de nada. Nessa imagem parece literalmente que é um assassinato a sangue frio, né? Quase uma tortura também. Um cara perseguindo uma pessoa indefesa, algum ser perseguindo uma pessoa indefesa e atacando sem piedade. Só que a gente não vê quem é o responsável por essa cena aí, né? E eu imagino que seja o Loxius Crown e não o Morbius. O Morbius deve ser mesmo tratado como anti-herói nesse filme, então, e o Loxius Crown deve ser uma versão mais sanguinária, uma versão mais violenta e o vampiro cruel que mata por prazer. Mas eu também acho que é provável que o Morbius seja incriminado também pelas coisas que o Loxius Crown faz. Um negócio assim meio parecido com o Homem-Aranha do Tom Holland e a situação toda com o mistério. Aí a gente vê mais uma cena daquela menina sendo tratada pelo Dr. Michael Morbius, a menina que aparece no início do trailer, e ela tá chorando. Parece que ela tava recebendo notícias ruins de que o Morbius não tinha encontrado a cura a tempo e que ela acabaria morrendo por conta da doença. Depois a gente vê um policial atirando pro alto e o Morbius se jogando pelo vão de uma estrutura. E pelo formato da luz atrás do policial e depois atrás do Morbius, dá pra ver que essa é a mesma cena e que eles estão no mesmo lugar. O Morbius deve estar fugindo da polícia nesse momento. Aí o trailer segue com um visual incrível de uma infestação de morcegos que parecem estar ali do lado de um shopping ou estádio, alguma estrutura bem grande, e o Morbius no centro de todos eles. A imagem dá a entender que o Morbius está controlando os morcegos, ainda mais pela pose dele com a mão estendida, né? Mas é bom ressaltar que nos quadrinhos, pelo menos, ele não tem esse poder de controlar os morcegos, porque ele não é um vampiro completo, ele é um meio vampiro, muito por causa dele ter ganhado os poderes dele por causa da ciência e não por uma mordida de vampiro. Então, por ele ser meio vampiro, ele não tem todos os poderes que os vampiros têm, e a capacidade de controlar a mente de animais como os morcegos, por exemplo, é um poder que ele não tem nos quadrinhos. Talvez eles estejam adaptando isso de maneira diferente, pode ser que eles deem esse poder a mais pra ele no filme do que ele tem nos quadrinhos. Who the hell are you, man? I am Venom. I'm just kidding. It's Dr. Michael Morbius at your service. E a última cena do trailer mostra aqui uma piadinha em que o Morbius fala que ele é o Venom. Aqui é legal a gente reparar que ele realmente tem ciência da existência do Venom e os dois devem sair do mesmo universo aí. O que é mais legal nessa cena aí é que o Morbius usa a frase de maneira errada, porque quando o Venom vai se apresentar pra alguém, ele sempre fala nós somos Venom. E aqui o Morbius fala eu sou o Venom, o que indica que por mais que ele saiba da existência do Venom, eles não se conhecem. E também é legal que o Venom, no segundo filme dele, ele deixa muito claro que ele quer ser um herói, ele quer ser o protetor letal. E essa frase do Morbius mostra que ele talvez tenha conseguido esse status, né? Pelo menos ali no universo dele. E inclusive ele deve ser o herói mais famoso, talvez até o único herói desse universo, pelo menos por enquanto. E como será que o Venom vai lidar agora, né? Se ele é o único herói do universo dele e ele vai parar num universo que é recheado de heróis, como será que ele vai lidar com essa situação depois de tanto tempo querendo ser um herói e agora sendo ofuscado por outros heróis? Fica aí esse questionamento. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, em que universo vocês acham que se passa esse filme, se é no do Tobey Maguire, se é no do Venom, do Andrew Garfield ou do Tom Holland. O que vocês acham que vai acontecer aí com o multiverso? Será que o Blade e o Morbius vão se encontrar? Eu quero saber. E a Gata Negra, será que vai chegar aí em breve? Ficam todas essas perguntas aí ainda. Tentei responder a maior parte das perguntas que esse trailer deixou, mas tem algumas que ainda ficam em aberto. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu imagino que
você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dessas análises de trailer aí que a gente tá fazendo. Análise do trailer do Homem-Aranha, do Gavião Arqueiro, tudo que vem saindo aí, a gente tá trabalhando, tentando entender melhor esse multiverso da Marvel e tentando entender melhor o que vai acontecer nos filmes. Inclusive nesse vídeo aqui também eu tento explicar mais ou menos como que todos os filmes ali se conectam. Então não esquece de se inscrever no canal e tocar no sininho pro YouTube sempre te avisar quando sair vídeo novo. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.